Antes de continuar, eu te faço uma pergunta direta. Até onde vai o poder no Brasil? Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás desse pedido de extradição que abalou Brasília, deixe o like agora para fortalecer esse debate, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, a informação vem completa, clara e sem maquiagem. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a política brasileira hoje. No dia 15 de dezembro de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma das decisões mais controversas da temporada política. Enviou oficialmente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o pedido para que o Brasil solicite aos Estados Unidos a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, PLRJ, que se encontra em Miami desde setembro deste ano. O pedido busca que Ramagem seja entregue ao Brasil para cumprir uma pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão imposta pelo STF por sua participação no caso conhecido como a trama golpista, decorrente de eventos que culminaram no ataque aos poderes em janeiro de 2023. A ordem de Moraes não surgiu de um vácuo. A condenação se tornou definitiva após o fim dos recursos possíveis no tribunal, o que juridicamente caracteriza o chamado trânsito em julgado. Com isso, o ministro determinou que o procedimento de extradição fosse iniciado junto ao governo brasileiro para que o caso fosse levado formalmente ao governo dos Estados Unidos, um passo que não acontecia em uma disputa política dessa magnitude há décadas. Essa movimentação expôs em cadeia a política nacional, porque agora não se trata apenas de acusações internas, mas de uma disputa internacional. Para Moraes, sustentar o Estado de Direito e a efetivação das penas impostas pelo STF é essencial para que a justiça não se torne um conceito vazio. Do outro lado, Ramagem está nos Estados Unidos, seguindo desafiador em suas redes sociais, afirmando que está seguro em território norte-americano e criticando a decisão do STF como injusta e persecutória política. Especialistas em direito internacional, bem como políticos de diversos espectros, começaram a se perguntar: o que isso significa para o Brasil, para a relação com os Estados Unidos e para a credibilidade das instituições brasileiras? Desde que deixou o Brasil em setembro de 2025, Alexandre Ramagem não tem se limitado ao silêncio. Pelo contrário, ele teve seus vídeos polêmicos viralizados nas redes sociais, nos quais acusa o STF de violar direitos fundamentais e se instala em Miami com sua família, alegando que a mudança foi feita para proteger a própria segurança e de seus filhos. Ramagem declarou que não poderia permanecer no Brasil diante de uma justiça que, segundo ele, age de forma política e persecutória. Ele chamou a decisão de Moraes de ilegal e se declarou regular no exercício do mandato mesmo à distância, afirmando que nenhum mandato parlamentar deve ser considerado perdido simplesmente porque o parlamentar se encontra fora do território nacional. Essa defesa pública, junto com declarações que questionam a legitimidade das instituições brasileiras, transformou seu caso num dos maiores símbolos de debate sobre autoritarismo judicial versus defesa da ordem constitucional. A estratégia de Ramagem também passou a explorar o sistema político dos Estados Unidos, gerando discussões acaloradas nas redes. Enquanto as autoridades brasileiras aguardam a resposta formal do governo americano ao pedido de extradição, algo que, via de regra, é tratado com cautela e dentro dos trâmites legais internacionais, Ramagem tenta construir narrativa paralela de proteção política no novo país onde vive. A pressão nas redes e nos discursos públicos mostrou ainda outro capítulo: o embate entre as instituições brasileiras e o sistema jurídico internacional, que pode interferir diretamente na política doméstica do Brasil, caso o governo americano demore a responder ou decida negar o pedido por motivos jurídicos ou políticos. O pedido de extradição desencadeou uma avalanche de debates no Congresso Nacional. Políticos aliados de Ramagem e de setores da oposição ao governo federal passaram a denunciar o que chamam de interferência judicial sem limites, questionando se a Constituição e a separação de poderes estão sendo respeitadas. Parlamentares afirmam que, ao determinar esse pedido sem passar por avaliações colegiadas mais amplas, Moraes ultrapassou fronteiras institucionais.
Do outro lado, juristas e setores do STF argumentam que todos os trâmites legais foram seguidos, que a condenação é definitiva e que cabe ao Estado brasileiro buscar a execução da pena em conformidade com o tratado de extradição vigente entre Brasil e Estados Unidos. Essa divisão criou um clima político de tensão, em que líderes de diferentes legendas também começaram a se posicionar sobre a independência judicial, o papel do legislativo e a integridade das decisões judiciais. Além disso, um ponto crítico surgiu. A decisão do pedido formal de extradição exige agora uma resposta clara do país americano. Isso coloca Brasília, e especificamente o Palácio do Planalto, em uma situação delicada de negociação internacional, pois a resposta pode ter impacto direto nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Com o pedido de extradição em andamento, o Brasil se encontra diante de um dos momentos mais tensos de sua história recente. O governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça e de autoridades diplomáticas, já começou a encaminhar os documentos ao governo do presidente dos Estados Unidos, que agora terá nas mãos a decisão de aceitar ou negar o pedido. Essa é uma fase crucial, porque todo o processo depende não apenas de fundamentos jurídicos internos, mas de como o tratado bilateral será interpretado à luz das garantias de direitos humanos devido ao processo legal e conflitos políticos globais. Enquanto isso, nas ruas e nas redes, o cenário político se intensifica. Há amplo debate sobre o impacto disso nas eleições presidenciais de 2026, com setores afirmando que o caso Ramagem, somado à condenação e prisão de Jair Bolsonaro e debates sobre liberdade de expressão, pode se tornar central na narrativa eleitoral. Líderes de vários partidos já mencionaram que o desfecho dessa extradição pode influenciar quem está apto a concorrer, quem tem respaldo popular e até como a justiça é percebida pelos eleitores no próximo ano. Se o pedido for aceito pelos Estados Unidos, Ramagem poderá retornar ao Brasil sob custódia, desencadeando debates ainda mais intensos sobre o sistema jurídico e suas fronteiras internacionais. Se for negado, o Brasil enfrentará um dilema diplomático e político que pode ser explorado em campanhas eleitorais e em discursos públicos sobre soberania e cooperação internacional. Esse momento, portanto, não é apenas um caso jurídico isolado, é um ponto de inflexão que pode reverberar na política interna e externa do Brasil, alimentando narrativas de autoridade judicial, de proteção de direitos democráticos e de interpretação constitucional para uma nação inteira que observa atentamente. Chegamos ao ponto em que a história deixa de ser apenas sobre um homem, um ministro ou um processo judicial. O caso Alexandre Ramagem se transforma diante dos olhos do país em um teste definitivo para a democracia brasileira, para o equilíbrio entre os poderes e para a confiança do cidadão comum nas instituições que juraram protegê-lo. Não é mais apenas uma disputa jurídica, é um embate simbólico, político e histórico que ecoa dentro e fora do Brasil. De um lado, o Supremo Tribunal Federal sustenta que age para preservar a ordem constitucional, punir crimes contra o Estado Democrático de Direito e impedir que ataques às instituições fiquem impunes. Do outro, cresce a percepção, entre parte significativa da população e do Congresso, de que decisões concentradas, prisões duras e interpretações extensivas da lei podem estar ultrapassando limites que a própria Constituição impõe. É nesse choque que o país se encontra agora, dividido, atento e inquieto. O pedido de extradição levou essa tensão a um novo patamar. Quando o destino de um parlamentar brasileiro passa a depender da decisão de outro país, o debate deixa de ser interno e assume contornos globais. A pergunta que paira no ar não é apenas se Alexandre Ramagem será ou não extraditado, mas o que essa decisão representará para o futuro político do Brasil. Se for aceito, reforça-se a autoridade das decisões judiciais brasileiras no cenário internacional. Se for negado, abre-se uma crise diplomática e institucional que pode alimentar ainda mais a desconfiança e a polarização. Enquanto isso, o Congresso observa. O Senado é cobrado. A Câmara se divide. Parlamentares questionam, defendem, atacam e se posicionam pensando não apenas no caso concreto, mas no impacto que tudo isso terá em 2026. As ruas digitais fervem.
Redes sociais amplificam discursos, indignações e narrativas opostas. Para alguns, trata-se de justiça tardia. Para outros, de perseguição política. Para muitos brasileiros, é simplesmente confuso entender onde termina a lei e onde começa o poder. E talvez essa seja a maior consequência deste episódio: o sentimento de incerteza. Quando decisões judiciais passam a ser vistas como atos políticos e atos políticos passam a ser judicializados, a democracia entra em uma zona de risco silenciosa. Não pelo caos imediato, mas pela erosão lenta da confiança. A confiança de que a lei vale igualmente para todos. A confiança de que o voto tem peso. A confiança de que nenhum poder é absoluto. O desfecho desse caso ainda não está escrito. Ele será definido em gabinetes, tribunais e mesas de negociação internacional. Mas o julgamento mais duradouro acontecerá fora deles, na memória coletiva do país. O Brasil lembrará este momento como um ponto de equilíbrio reafirmado ou como um alerta ignorado, como a prova de força das instituições ou como o início de um questionamento profundo sobre seus limites. A história está em curso. O relógio político avança. E gostemos ou não, o que está em jogo vai muito além de um nome. Está em jogo o modelo de democracia que o Brasil deseja sustentar daqui para frente. O país observa, espera e cobra. Porque, no fim, não é o poder que legitima a democracia, é a confiança do povo nela. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, estamos vendo justiça sendo aplicada ou um conflito perigoso entre poderes? Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e como esse caso impacta a sua visão sobre o futuro do Brasil. Compartilhe-se esse vídeo para que mais pessoas participem desse debate que não pode ser ignorado. Inscreva-se no canal se você acredita que informação clara e questionamento consciente são essenciais para a democracia. O próximo capítulo dessa história ainda vai acontecer, e você precisa estar aqui para acompanhar.